Começando hoje, então, mais um episódio do nosso podcast Pediatria em Foco. Comigo, Cibele. Eu, Michele. E eu, Juliana. E hoje a gente tem o prazer de receber a Ana Zago, nossa convidada. Ana, te apresenta um pouquinho pro pessoal. Primeiro, queria agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui. Eu assisto você sempre. E sou fã do podcast. Muita informação de qualidade, que eu acho que é o que mais importa na maternidade, pra gente ter um maternário mais leve, é ter informação de qualidade que nos dê segurança do que a gente tá fazendo, né? Então, o podcast de vocês me ajuda nisso. Eu sou a Ana, sou mãe de 2 crianças. A Maria Luísa tem 5 anos, o Rafael tem 1 ano e 7 meses. Eu, há 17 anos, trabalho no Ministério Público Federal. E foi, em razão desse meu trabalho, que eu acabei fazendo uma especialização, sou formada em Direito. Aí fiz uma especialização em Psicologia Investigativa e Criminal Profiling em 2015. E depois, através do Ministério Público Federal, fiz um curso com o Departamento de Justiça do Governo dos Estados Unidos, justamente sobre a proteção da infância no meio digital, né? E eu trabalho em alguns casos de pedofilia na internet, que caem lá no gabinete no qual eu trabalho, né? É desse lugar que eu falo, assim, dessa minha experiência. A nossa ideia ao fazer o convite, então, né, Ana, pra ti, foi exatamente isso. A experiência que tu tem como mãe, como participando aqui conosco, né, de vez em quando assistindo o podcast e tudo mais, e também, mas principalmente, o que tu vê hoje em dia no teu trabalho. Então, eu acho que é importante a gente trazer para as famílias, é isso, né, as duas visões, a visão como mãe, o que a gente tem vontade de fazer nas redes sociais, muitas vezes, com o que realmente é seguro que a gente faça e como a gente pode proteger os nossos filhos, principalmente nas redes sociais hoje em dia, né, a internet, ela é aberta a todo mundo e a gente sabe que circula de tudo, coisas positivas e coisas negativas. Isso. Então, fala um pouquinho, assim, como a gente, como família, como profissionais da saúde, o que a gente pode fazer para ajudar as nossas crianças a estarem mais protegidas também. A resposta poderia ser bem simples, né? É não expor as crianças nunca nas redes sociais, nos aplicativos de conversa, na internet como um geral. Mas essa resposta simples, obviamente que ela não é adequada, né? A gente vive no mundo digital. Eu acho impossível não expor as crianças, porque não necessariamente vai ser nas nossas, ou através das nossas redes, ou dos nossos aplicativos, a gente que vai compartilhar, mas tem a escola de balé, a escola de música, aí tem o grupo de capoeira, então tudo isso, a vida hoje ela acontece muito pela internet também, né? A exposição de trabalhos, de profissionais, acontece ali, então nossas crianças elas estão expostas, isso é fato, né? E a gente não pode negar que a gente vive nesse momento histórico, a gente está vivendo numa era digital mesmo. Eu acho que a gente tem que aproveitar para dar para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, aquilo que a gente não teve, que é uma educação digital. Para que eles possam, então, usar a internet com todos os benefícios que tem, de forma segura, né? De forma mais humana, sabendo que através do que eles fazem, do que eles postam, do que eles veem, do que eles consomem, eles estão movimentando dinheiro, eles estão, talvez, machucando alguém, né? Ou ofendendo alguém, que tem outras pessoas do outro lado. Então, para eles terem mais responsabilidade no uso, poderem fazer um uso adequado disso, né? Acho que é bem importante isso, então eles usarem de uma forma segura e mais humana, assim. Acho que a tecnologia ela é uma aliada também. Sim, sim. Então, a gente tem que usar ela a nosso favor, como pais, e também a favor dos nossos filhos, né? E cuidar muito o que eles estão fazendo, né? Ser uma coisa onde a gente controle, né? Eu acho que uma das coisas é que às vezes a gente não tem ideia de quanto a rede social, né, o quanto o mundo digital, ele pode ser nocivo. A gente vê aquilo com muita inocência. Então, a gente não imagina que diante de uma imagem que tu vai postar ali com uma criança, daqui a pouco no shopping, ou a criança indo pra escola na sua primeira semana, fazendo uma adaptação, que isso pode virar alguma coisa com maldade, que alguém pode ver maldade ali. Pra quem não tem essa visão da maldade, aquilo tu vê como uma criança inocente. E tu não imagina que aquela imagem da criança pode chegar na mão de um pervertido, né? Ou de um criminoso. Enfim, a gente às vezes acha que falta essa consciência de que o que tá lá não é mais nosso. Isso é uma coisa importante, de pensar que a internet... Porque, assim, muito provavelmente, se a gente perguntar para um pai e uma mãe... tu deixaria teu filho brincar na rua sozinho hoje, agora, nesse momento? Não. Mas deixaria o filho trancado no quarto, com acesso livre e restrito à internet. Eu hoje, se eu tivesse que optar, só me dessem 2 opções. Agora, tua filha, ou ela vai brincar na rua, ou ela vai ficar na internet. Eu ia deixar ela brincar na rua. Eu acho que tá menos perigoso, na rua onde eu moro, pelo menos lá.
tá menos perigoso pra ela ficar ali na rua do que na internet sem supervisão, né? A internet é igualzinho à vida real, só que eu acho que até que tá um pouco pior, porque vou fazer uma analogia que antigamente para aplicar um golpe, o golpista, dava muito mais trabalho pro golpista, né? Ele tinha, por exemplo, que ir lá na frente da agência bancária, ficar esperando sair uma pessoa que ele achava vulnerável de dentro da agência bancária, passar uma conversa naquela pessoa para conseguir uns trocadinhos. E depois ele tinha que sumir, ele não podia mais voltar naquele mesmo lugar. Hoje em dia, o golpista também tá trabalhando pela internet. Todo mundo faz um home office, né? Também tá home office. Então ele dispara 100 mensagens ao mesmo tempo e rapidinho alguém cai, alguém clica, alguém faz um pix. Então, assim, então eu acho que o próprio meio tá mais perigoso mesmo, eu acho, na internet do que na rua. Porque as pessoas estão em casa trabalhando, seja de forma lícita ou ilícita, né? Tu se sente seguro porque tu tá no teu ambiente de casa, Isso, mas tu não se dá conta de que tu não está sozinho, né? Isso, Tem milhares de pessoas conectadas sensação. contigo. É a falsa sensação de segurança, assim como é a falsa sensação de inocência, porque nós, como não temos essa mente pervertida, a gente não percebe o perigo. E a criança é a mesma coisa, a criança ou adolescente, eu acho que é pior ainda, né? Pra eles aquilo ali é uma brincadeira, pra eles aquilo ali é um carinho, é um afago. Então, a gente também não pode assustá-los tanto ao ponto deles ficarem extremamente medrosos, não quererem, né, conversar com ninguém, mas até que ponto, né, eu acho muito complicado, até que ponto tu assusta, até que ponto tu deixa uma liberdade pra eles. E essa liberdade assistida também, né, tu está dando a liberdade, mas tu tá por trás cuidando, eu acho que é bem importante. E eu acredito que tenha ferramentas, eu confesso que a minha filha, hoje em dia, ela tá muito no desenho, né, ela não tem celular, ela não acessa, não pega o nosso celular, não acessa YouTube, ela acessa desenho, Netflix, enfim, essas coisas. Então, a gente ainda não tem aqueles cortes, né? O que pode acessar, o que não pode. A gente acaba não tendo ainda isso, porque ela não acessa, né? E aí, eu acredito que tu também consiga nos ajudar nesse sentido, assim, como a gente pode proteger? O que a gente pode fazer dentro da nossa casa para proteger essa criança, né? O que a gente orienta ela, como pode ser feita essa orientação, tudo mais, né? Sim. Eu acho que sempre ter essa supervisão, né? A gente tem que dar um espaço para a criança ser, né? Mas sempre com a supervisão constante, né? E daí tem os controles parentais, a maioria dos aplicativos tem esses controles. E o que eu acho mais importante, assim, é não deixar que a criança tenha perfil em rede social, por exemplo, né? Eu conheço crianças que têm e até sigo, mas é bastante perigoso. Porque mesmo que o pai e a mãe moderem o conteúdo e sejam a pessoa que acessa ali, né? Então não vai dar conversa para outra pessoa. Mas assim, o que a gente tem que pensar? Que hoje eu posso ir lá nessa rede social que eu sigo de uma criança, pegar as fotos dessa criança, criar uma rede falsa com outro nome com essas fotos e através dessa rede conversar com outras crianças e pedir fotos comprometedoras, né? Fotos com nudez ou enfim, para comercializar, por exemplo. Ou, né, outras coisas tantas que dá para fazer. Então, eu acho que a gente tem que pensar, eu acho que aí que também mora um pouco da inocência. Até mesmo assim, meu filho tá com uma assadura, mandei foto para pediatra, né? Uma foto íntima dele. Ter esse cuidado também, tanto os profissionais de saúde, como é o caso de vocês, quanto os pais, de depois deletar, né? Porque assim, o celular vai para assistência, o meu celular já vai para assistência e o moço da assistência viu as fotos, porque ele me fez uma pergunta relativa às minhas fotos. Eu não tinha filhos ainda quando isso aconteceu. Foi na época que eu fiz a minha especialização, eu tinha fotos de uma cena de crime, de 2 cadáveres, né? Mas na cena do crime mesmo, que era um trabalho que eu estava fazendo na especialização de psicologia investigativa. E ele viu essas fotos e me perguntou se era eu que tinha matado aquelas pessoas. Então, assim, ele olhou, né, o meu celular não estava funcionando, ele foi pro concerto, e então, assim, poderia ser uma foto de nudez infantil, podia ser a foto da assadura do meu filho, né, e inclusive tem uma notícia bem recente lá do Paraná, do sudoeste do Paraná, em que um celular foi para assistência, para ver como eles olham mesmo, só que aí foi uma história um pouquinho diferente. Ele foi para assistência, e o pessoal da assistência viu que a moça, a dona do celular, tirava fotos de crianças nuas e mandava no WhatsApp, vendia no WhatsApp. Então, nesse caso, foi pro bem, eles denunciaram pra polícia, mas pra ver como eles olham as fotos. Sim. Né? Sim. E esse tipo de material, ele é comercializável, né? Então, assim, tem muita gente que vende que não é pedófilo, né? Daqui a pouco, assim,
um jovem lá, queria trocar de celular, não vou conseguir trocar de celular. Mas se eu tirar umas fotos aqui das crianças aqui do meu convívio e vender. E as pessoas têm uma falsa ideia de que aquilo, como é uma foto, a criança não foi... a criança nem sabe que a foto dela tá circulando na internet. Aquela criança ali tá bem. Ela não tá se sentindo vitimizada por aquilo ali. Não foi um abuso de verdade. Então, assim, tem tudo isso, né? Então, o mercado hoje da pornografia infantil, ele é muito grande mesmo. Movimenta muito dinheiro também, muita troca, não é só por dinheiro, às vezes eles fazem só troca de arquivos, né? E aí, como a internet é muito vasta, e tem muito, então, assim, cada vez vai ficando crianças mais novas, eles vão querendo mais. Então, assim, hoje em dia, talvez, aquelas pessoas que já têm um banco de fotos de nudez infantil, aquela nudez que a gente coloca. Eu botei o primeiro banho do meu filho lá na maternidade. Gente, não pode. Essa foto, que pra nós é um primeiro banho de um bebê, essa foto é nudez, né? Então, acho que a gente sempre pode também pensar assim, eu postaria uma foto minha nas mesmas condições? Exatamente. Se colocar no lugar. Se coloca no lugar, acho que fica mais fácil também da gente fazer o raciocínio. E não é só nudez, às vezes, também. A gente tem que cuidar o que a gente compartilha dos nossos filhos, né? Agora eu vi que tem uma trend lá de enfiar a cabeça da criança no bolo de aniversário. Gente, sim. Né? Se fizessem comigo, eu ia odiar, né? E as pessoas estão fazendo e estão postando, vai quebrar um ovo na cabeça da criança. Quer dizer, não, né? Vamos proteger as nossas crianças. E é um dever, a proteção da criança não é um dever só dos cuidadores, é um dever da sociedade. Então, nós todos temos o dever de denunciar o que a gente vê, né? Denunciar perfis que postem fotos, avisar as pessoas. Eu aviso sempre, às vezes eu sou a chata, maluca, mas esses dias uma conhecida minha postou a filha dela tomando banho de mangueira só de fraldinha, né? Não dá, se tira do ar logo. E provavelmente saiu do ar tarde demais, porque é rapidinho que isso vira... Mas até nas escolinhas, assim, eu já conversei com outra escola que a minha filha ia, assim, gente, não dá pra postar foto da criança só de fralda tomando o banho dela, e nem para mandar no aplicativo da escola, porque eu não sei quem são os pais das outras crianças. Isso. Não, eles vão ter o momento deles ali, mas assim, as meninas têm que estar maiozinho, blusinha, né, os guris também vestidinhos. Não dá pra ser eles, assim, só de fraldinha ou só de biquinizinho, as meninas, né? Assim, tem que ter esse cuidado. A gente não sabe quem são os outros pais. Isso. Infelizmente, a gente não tem esse controle. E não só os pais, mas também todas as pessoas, como a gente disse, que vão ter acesso a esse celular. Porque também essas fotos, mesmo apagando, elas vão pra nuvem, né? Eu sou uma que não sei tirar foto de lá. Aí, então, é uma foto que fica. E uma coisa que agora a Ana falou isso, né? Por exemplo, de mandar assadura ali pro pediatra. Nossa, eu já botei lá no papelzinho de orientações das mensagens, por exemplo, que é pra mandar foto em visualização única, tá? Ainda assim, tem gente que não só não manda foto em visualização única, como manda pro meu celular e manda pro da secretária. Tá? Sim. Então, mandam pra um, mandam pro outro, né? Tem o meu número e tem o lá. Então, a pessoa às vezes manda 2 vezes. Tipo, tu expõe, 3 telefones. Exatamente. Que estão ali. Com fotos de... Isso. Eu acho que tudo isso é uma questão bem cultural, assim, né? Porque, obviamente, as pessoas não fazem por mal. Óbvio, não. Mas eu acho que a gente uma... tem que trazer essa educação, né? Como a gente está fazendo aqui, tem que trazer essa educação para as pessoas entenderem que realmente é um risco, né? Tu não tá vendo o risco, mas ele existe. Além disso, quando o teu filho crescer, provavelmente ele não vai gostar, ele vai se sentir incomodado que tu expôs ele de alguma forma, né? Por exemplo, a brincadeira do ovo, a trend do ovo e tal. Imagina, ele mais velho vendo, naquele momento, pequeno, ele já vai ficar incomodado. Mais velho vendo aquilo, ele vai ficar enfurecido. Eu ficaria, né? Sim. Então, a gente trazer essa educação nós, enquanto profissionais de infância também, eu acho que é importante. Então, não custa nada avisar a amiga, né? Olha, tira isso, não é legal. Olha só, família, quem sabe a gente não faz dessa forma. Outra coisa que me incomoda muito, não é nem nas redes sociais, mas, por exemplo, assim, trocar a roupa da criança em ambiente público. Né? Tira toda a roupinha do pequeno, da pequena e troca no ambiente público, troca na beira da praia, troca... Não, né, gente? Alguém pode estar fotografando, né? Alguém pode estar filmando, alguém pode estar pensando uma besteira a respeito, né? Estar olhando aquilo. E às vezes os próprios locais também estão despreparados para receber a criança, né? Sim. Recentemente, eu fui num café lá em Porto Alegre com uma amiga minha, também pediatra. Fomos tomar um café de manhã.
E era uma cafeteria mais ou menos nova e que tava muito badalada, tá? E aí eu estava morrendo de vontade de ir lá. Fomos, e, bom, pasmem, tá? Não tinha um local para trocar as crianças. Aí, na mesa, a gente tava na área aberta, tinha uma família com 2 crianças. Eles pegaram o bebê, botaram em cima do banco, trocaram a fralda na frente de todas as outras mesas que estavam ali. Deixaram aquela criança, não era uma criança tão pequena, eles tinham um bebê pequeno e uma criança que devia ter uns 2 anos. A menina foi aberta, foi tirada a fralda, né? Daria tempo pra alguém daqui a pouco de outra mesa tirar uma foto ou não, independente, tirando a foto ou não, essa criança foi exposta ali. Então foi uma coisa totalmente inadequada. Foi um local que eu nunca mais voltei. Falo mal pra todo mundo em função disso aí, porque eu achei muito absurdo. Parei até de seguir no Instagram porque peguei ranço. Tipo, entre outras coisas, não gostei do atendimento, mas ali, isso pra mim, assim, foi muito cúmulo. Tu não ter um local pra trocar uma criança. Mas é o mais comum. E aí, assim, ó, eu, como já sou uma mãe mais atenta, eu levo pro banheiro e me viro nos 30 pra trocar a fralda. Então tu troca a fralda com a criança em pé, mas tu não deita ela, né, e coloca. Eu acredito que daqui a pouco é isso. A pessoa não viu que poderia ter uma maldade ali nas pessoas à volta. Tem que ver maldade. Infelizmente, tem que ver maldade em todos os lugares. Então, vai ter que levar, é ruim trocar sem fraldário. Péssimo, horrível, absurdo. Absurdo a sociedade não estar preparada para receber uma criança. As crianças aparentemente têm que ficar trancadas em casa até elas conseguirem usar o banheiro, se comportar para ir nos lugares. Infelizmente é assim. Mas assim, mãe e pai vai ter que ter esse olhar atento. Nós vamos ter que ir no banheiro e nós vamos ter que se virar. Esses tempos eu demorei 10 minutos no banheiro, porque aí, né, número 2, e trocar de pé é uma delícia. E aí tinha uma fila imensa esperando. Eu disse, olha, eu sinto muito, mas eu demorei porque não tem fraldário e aí eu tive que me virar, né? E é isso. E a gente vai ter que ter essa vai ter que ter essa consciência de que, infelizmente, o local não tá adequado. Então, ou tu não frequenta o local, às vezes tu vai sem saber, né? Sim. Que deve ter sido o caso, mas tu não vai expor a tua criança a isso. Não. Né? Porque realmente foi uma coisa que me chocou, sabe? Eu fiquei assim muito... Pra mim aquilo foi meio impactante. E talvez por eu imaginar, né, o que poderia estar acontecendo. Talvez outras pessoas, às vezes, vão ver com aquilo ali como uma situação ok. Sim. Mas não é. E nós estamos falando aqui, a gente falou basicamente de nudez, né? Tirar a fralda, trocar roupinha, mas não é só isso, né? A questão das danças, das músicas, daí filma, acha bonitinho ali que tá fazendo aquela dança, mas a criança não tem a mínima noção do que tá sendo cantado naquela música, muitas vezes, e muito menos o que aquele passo da dança, aquela coreografia pode simbolizar. E aí a gente expõe isso também, né? E isso eu acho que é um gatilho tão grande quanto a nudez pra pessoa, pro pedófilo, ou pra pessoa que quer. Porque é um conteúdo adulto, imagem, né? No momento em que tu tá botando uma criança sensualizando com uma música de adulto, aquilo é um conteúdo adulto, não é um conteúdo infantil, né? Sim. E não é à toa que o TikTok é um dos aplicativos que mais tem a pedofilia, né? Eles se alimentam muito daquilo ali. Por quê? Porque tem muita dancinha, né? E assim, às vezes a gente expõe fotos... a criança tá numa aula de ginástica olímpica, por exemplo, mas tá numa posição lá que foi tirada a fotografia que, sei lá, dá pra ver muito, muito nitidamente, por exemplo, a parte da vulva, né? Não dá pra ver porque a pessoa tá vestida. Mas assim, tem pelo encaixe da foto ali, tá muito... Um colazinho né? ali. Aquilo ali, às vezes, já basta, sabe? Então, a gente tem que ter essa noção. Até mesmo porque o próprio abuso físico, né? O abuso sexual físico, não é pela internet, assim, através de fotos e vídeos. Ele também acontece no meio de segurança da criança. Normalmente, quem é o abusador, né? Então, quando a gente for mandar fotos, nossos filhos, a gente tem que pensar nisso, né? E não é só isso, às vezes aquela a gente foto no grupo de família, né, por exemplo. Não, assim, vai mandar pras avós. Eu sei que a minha mãe e minha sogra, elas jamais vão passar adiante as fotos, eu sei. E também não vão vender as fotos dos meus filhos. Mas o celular delas pode estragar. Ou pode acontecer, como já teve um caso, que a gente pegou um jovem. Ele conseguia muita foto, porque ele ajudava muito as senhoras do condomínio a mexer no celular. Então, assim, quem não sabia no condomínio, morava num condomínio grande, um menino, um jovem de 22 anos. Morava num condomínio grande, então cada pouco alguém chamava lá no grupo do condomínio, fulano, vem aqui com meu celular, não sei, botei em outra língua, não sei tirar. Ele ia lá, aí ele dava uma olhadinha nas fotos, mandava pra ele, apagava só pra ele, porque quando a gente apaga só pra nós, não fica aquela mensagem que tu apagou, né? Sim. Ele apagava,
E aí ele vendia aquelas fotos. Então, na verdade, ele não cobrava das senhorinhas, ele era muito prestativo. Querido. Um querido, mas estava comercializando foto dos netos, enfim. Então, assim, Que daqui a pouco A tu gente nunca nem vai saber, né? não vai nem saber como é que vazou aquela foto. Exato. Né? Da onde que tiraram? E assim, até mesmo as fotos tarajadas, porque daí às vezes botam um pintinho na frente do pintinho do bebê, né? Já tem ferramenta Pra remover. pra remover, né? Então, assim, eu não sei remover. Mas eles sabem, Eles sabem, né? eles E a gente tem que pensar que a mesma cabeça que cria a tecnologia pro bem, ela também tá lá criando pro mal, né? A humanidade, a história da humanidade é isso, né? Então, cria uma pólvora, o cara vai lá e explode o mundo, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que pensar que nem todo mundo pensa como nós, né? Nem todo mundo tá preocupado com a infância, nem todo mundo tá preocupado que o futuro, né? A gente tem não ter um trocador, poxa, a gente não incluir a criança no convívio social, se é o futuro, se é a criança que vai estar ali daqui uns dias, né? Então, assim, não é todo mundo que tá preocupado com isso. Eu não sei se vocês... Eu trouxe alguns dados numéricos, não sei se vocês querem que eu compartilhe. Por favor. Sim. Tem uma organização não governamental chamada SaferNet, Safer de seguro, né? SaferNet, que eles têm uma comunicação com o Ministério Público Federal, eles recebem muitas denúncias anônimas, é uma forma bem fácil de fazer uma denúncia anônima, anonimato garantido, então denunciem lá, né? Se vocês querem denunciar de forma anônima, lugar perfeito, e eles mandam para o Ministério Público Federal, que é onde eu trabalho, né? Então ali a gente recebe de 11 crimes, e um deles é o da pedofilia na internet. E ali eles viram, por exemplo, que em 2024, vou olhar aqui os números para dizer certinho, teve um aumento de 78% no número de denúncias. E mais de 1 milhão de usuários do Telegram estavam em grupos que vendem e compartilham imagens de abuso sexual infantil. Mais de 1 milhão no Brasil, né? É muita gente, né? Em 2023, então, essa mesma SaferNet, essa mesma ONG, recebeu mais de 71 mil denúncias de imagens, só de imagens de abuso e exploração sexual infantil. Então, mais de 70 mil, né? Agora, depois do vídeo do Felca, aumentou em 64% o número de denúncias, né? Porque as pessoas também estão tomando consciência, estão vendo que elas podem denunciar e têm que denunciar. E que aquele conteúdo não é adequado, né? Talvez coisa que tu via como uma coisa ali banal, tu nem pensava, tu tá prestando atenção e vendo que realmente aquilo não é uma coisa boa. Tá querendo a consciência. Isso aí. Que eu acho que é o que muita gente ainda não tem, né? Essa consciência de ver que existe maldade na coisa. E de achar que só o abuso físico é o que conta, né? Não tem problema alguém roubar a foto da minha filha, ela nem vai ficar sabendo, né? Mas assim, tu nutre a mente até que ela vira um ato físico, né? Ele vai se nutrindo de algo online até que toma a coragem de fazer algo físico, né? E é importante dizer que a pedofilia... ela é uma parafilia. O que é uma parafilia? São condutas sexuais que elas são inadequadas, né? Seja pelo meio, ou seja pelo objeto de desejo sexual. E ela não tem cura. Então, assim, e só vai piorando, né? Como a Sibeli falou. Então, assim, tu vai alimentando aquilo ali. Daqui a pouco ele tá se alimentando só da parte virtual, né? Ele olha a nudez ali virtualmente. E daqui a pouco ele tá produzindo. Ele vai também cometer um ato. Provavelmente. E tem muitos vídeos, a gente vê assim, nunca quando se apreende computador, enfim, os dispositivos na casa dos pedófilos, nunca tem só uma foto inocente que ele pegou do Instagram de alguma mãe desprecavida. Não, tem muito material que é produzido para isso, né? De abuso físico sendo filmado, né? Então, ou até fotos produzidas, que tu vê que a criança não tá... não é um banho de piscina da criança peladinha, não é um banho de mangueira, não é tu vê que a criança está sofrendo abuso, então tem isso também, né? Então, eu acho que a gente tem que cuidar absolutamente de todas as formas, tudo. E não só a questão tipo de abuso, né, de abuso sexual e, enfim, da pornografia ali, mas as telas também, né, esse acesso às redes sociais, enfim, a internet, tem outras coisas, né, que é a questão de promover mais vícios, né, de violência, porque tem muita, aqueles jogos, né, desafios de automutilação, muitas vezes crianças que acabam cometendo suicídio ali,
provavelmente não intencional, mas porque foram fazer um desafio. Isso. Também, às vezes, estão num grupo, de chat, alguma coisa, né? Expostas a falar com alguém que não tem a idade que apresenta. E daí poderia, novamente, entrar na questão de daqui a pouco enviar uma foto ou fornecer dados pessoais, daqui a pouco a escola em que estuda, né? O local onde mora. Também acho que é uma questão muito de consumo, porque as crianças também estão expostas a produtos e acho que isso acaba alimentando o vício da compra, do consumismo, porque pode ver, hoje as meninas estão aparecendo com 4 anos, com unhas pintadas, maquiagem, né, a roupa tal. E tudo vem com um logotipo, né, de uma princesa, de uma personagem infantil, de uma, né, então assim, aquilo instiga os olhos, tipo, eu quero usar, eu quero, né, se a Branca de Neve usa esmalte, por que eu que gosto da Branca de Neve não posso usar, né, então assim, é tudo muito voltado, e aí também cabe a gente, né, assim como a gente fala muito da alimentação, falar também sobre essas outras coisas que são de adultos. Porque não são coisas inocentes, né? Tem disruptores endócrinos, então tem muita criança que tá entrando em puberdade precoce por causa de uso de produtos inadequados, né? Maior alergias, então não é simplesmente só um esmalte ou um cabelo pintado. Não, é uma criança de 6 anos que tá com o cabelo pintado. Não é normal, a gente não pode aceitar isso como normal. E a gente fala e às vezes a gente parece que é chato, que é... Mas é uma criança que está sendo posta a um ato adulto. E às vezes assim, nos próprios streams, agora é tipo muita propaganda. E aí, claro, aquilo vai ser voltado pro público que consome, né? E aí a criança tá exposta àquilo ali, e não tem ninguém olhando com ela, não tem ninguém vendo, vai no joguinho, tem os chats, e aí começa a conversar. Como é que tu sabe que do outro lado tem uma criança? Não tem como saber. Tu vai ter que controlar teu filho, não tem o que fazer. A gente não precisa ir longe, né? Nós consumimos muito, né? A gente consome o tempo todo, né? Pela internet, pelo celular, pelas redes sociais. A gente tem uma necessidade de estar online muito, né? Todos nós, a gente faz isso. Então, por que a gente vai achar que a criança não vai fazer? Ela vai fazer a mesma coisa, só que ela não tem maturidade emocional, ela não sabe as consequências dos atos, ela não tem compreensão dos atos dela, e que é natural para a idade também, a gente não pode cobrar da criança que ela tenha, né? Sim. Então, nós, enquanto adultos responsáveis, que devemos cuidar o que ela vai consumir, monitorar o que ela vai consumir e cortar, eu acho que... E dar um exemplo, porque... As pessoas ficam muito, a gente consome, a gente tá sempre com o celular na mão, né? Sim. A gente às vezes tá comendo com o celular na mão, a gente não faz nada sem o celular na mão e a criança vê isso. Se meu pai e minha mãe estão o tempo todo ali, por que eu não posso ficar? E isso é uma coisa que às vezes eu escuto no consultório, tá? Que eu pergunto, né, qual é o tempo de telas, e daí eu digo, mas tem que reduzir, mas a minha mãe e meu pai ficam. Sim. E sempre vem, mas a minha mãe e o meu pai ficam. Aí eu digo assim, mas tu é criança e a mãe e o pai às vezes precisam do celular para fazer tal coisa, um pagamento, alguma coisa de serviço, mas eles também vão reduzir. Mas a tua situação é diferente. Então, a gente tem que colocar a criança no lugar da criança, né? Tipo assim, nós três, a gente trabalha muito com o telefone, né? Então, a gente vai ter que fazer essa criança entender que às vezes eu tô no telefone, mas é trabalho. Sim. Né? E que, porque é a mesma coisa, eu vou tomar uma cerveja e minha filha vai pedir, e aí? Claro, não, né? Claro, é uma educação do que exato, é tudo, né? E a gente vai cuidando, e claro, se der pra diminuir os pais, melhor ainda. Mas se não der, vamos controlar essa criança. Não vamos entregar o celular pra ela ali só porque eu tô também, e aí ela também tem o direito. Crianças não têm direitos iguais a adultos. Não tem, a gente tem que começar a separar essas coisas. A educação respeitosa vem de uma maneira muito legal, mas a gente tá entrando num momento onde criança tá tendo o mesmo direito de adulto. E eles não têm como arcar com as mesmas responsabilidades e as consequências que um adulto tem. Os pais precisam entender isso. Precisamos. E nesse gancho, eu vou aproveitar para dizer que muitas vezes a gente fala da proteção, mas a gente esquece. Eu sempre falo isso quando me perguntam como é que eu faço para proteger meu filho para ele não ser vítima. Sim, temos que proteger nossos filhos para que eles não sejam vítimas. Mas lembrar que são os filhos de alguém que são os autores dos crimes.
Então, assim, no momento que eu vou dar educação digital pro meu filho, é para que ele não seja vítima, mas para que ele também não vitime outras pessoas. Para que ele não seja o menino ou a menina que vai tirar foto do coleguinha no banheiro, da escola e mostrar pros outros e dar risada. Para que ele não seja, então... Que hoje também tem essa questão do cyberbullying, né? Cyberbullying, total. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. A gente vai cuidar para que os nossos filhos não sejam vítimas, obviamente. Mas também para que eles não se tornem... Tem aquele seriado famoso, eu esqueci o nome agora, do menino. Adolescência. Para que eles não se tornem o adolescente que vai, de alguma forma, cometer algum crime, seja pela internet, seja, né... no presencial ou no virtual, né? Mas, enfim, a gente tem que ter esse olhar também, né? Não só pensar assim, eu quero proteger meu filho, não sei o quê. Tem que proteger para que ele também educar para que ele não faça com os outros, né? Exatamente. E o que acontece nisso? Eu vou falar agora fazer uma analogia aqui. Teve a história do morango do amor. Não tava todos os adultos da internet comendo morango do amor? Aí imagina uma criança, se todos os adultos da internet se dobraram para o morango do amor, e tá tudo certo, porque morango do amor não é uma droga, não é um ilícito, né? Mas assim, só pra dizer como a influência grande que isso tem. Então, daqui a pouco as nossas crianças, por que elas vão entrar? Elas têm necessidade de pertencimento. Então, elas também, imagina, minha filha já pediu pra ir maquiada na escola porque as coleguinhas estavam indo. E, né, por quê? Porque ela quer pertencer àquele grupo das maquiadas, né? Afinal de contas, estão todas indo maquiadas. E aí, não é só a questão de não ser pra criança. É a questão da própria autoestima dela. Não, minha filha, tu é linda assim, tu não precisa... Mas eu quero ir linda pra escola. Então só vai. Exatamente, né? Porque tá mudando os valores. No momento que a criança tá sendo exposta a isso, de que ela precisa consumir, ou já pintar o cabelo e a unha, e, né? Ou fazer o aniversário dela no salãozinho lá com maquiagem, e até isso hoje, né? Tá mudando os valores das crianças. Então, ela tá precisando de uma autoafirmação de aquilo, como se o valor dela mais importante fosse a beleza, né? E não a essência pessoal. E não brincar, né? Então, assim, eu acho que tem que ter esse cuidado também. Qual é o ser humano que a gente tá preparando... Não só pra ele não ser vítima, mas pra... Pensando também lá na autoestima da criança no futuro também, né? Porque uma criança que já tá... pensando que para ir bonita para a escola ela precisa estar maquiada, ela precisa estar toda arrumada, que segurança vai ter quando for uma adulta. E manter isso na exceção, né? Tudo bem lá. Exato. Eventualmente usar uma maquiagem, né? Eu sempre tento manter essas coisas assim no eventual. Pra gente usar, ter uma, né? De vez em quando tá tudo bem. Mas durante o dia, né, a semana, não. Eu falo no consultório, eu brinco com as meninas, então, que elas podem pintar a unha, usar o batom, a maquiagem nos dias especiais. Que é o dia do aniversário delas, ou o dia do aniversário da mãe... né? Ou no Natal, daí eu uso uma data próxima que esteja ali, ou o Dia das Crianças, ou a Páscoa, enfim. Que daí elas se contentam e já esperam aquela data. Assim fica mais gostoso, né? Eu acho que a premissa de tudo é aquela frase, né, que a gente já falou outras vezes aqui no podcast, que é a infância é o chão que a gente pisa na vida inteira, né? E é isso. Então, a gente tem que agora fazer essa infância ser uma infância, efetivamente. Ela tem que brincar de coisas de criança. Ela tem que se sentir pertencente ao grupo, principalmente dentro da sua própria família. Então, a família não pode estar no celular o tempo todo, né? Ela precisa, né, interagir com os familiares, se sentir amada, se sentir aceita da forma como ela é. Que daí a gente vai fazer uma autoestima melhor e ela também não vai pisar no amiguinho, não vai, né, tirar sarro do amiguinho que é diferente, que o amiguinho não faz o que ela faz. Então, a gente está construindo isso dentro da nossa própria casa, dentro dos nossos consultórios, né, dentro de um apoio judicial que nós temos, né, hoje. Então, eu acredito que é isso, né, gurias? Eu queria falar só antes da gente encerrar também desse projeto ali de lei que agora foi sancionado, né, da PL 2628. A gente estava conversando antes, né, que, enfim, não sei se todo mundo tá ciente, mas eu achei bem legal. Eu acho que isso veio, não sei se veio depois ou se já estava e foi um pouco mais divulgada ali depois dessa denúncia ali do Felca. Mas, então, a PL 2628 é conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, que é o ECA Digital. Então, é um projeto de lei que foi sancionado e ele tem como objetivo proteger as crianças e os adolescentes em ambientes digitais. Então, que seriam as redes sociais, os aplicativos e também os jogos eletrônicos.
E então ela tem, né, entre as medidas previstas seria a proteção por desenho, tá? Que as plataformas, elas devem ser criadas agora pensando na segurança e na proteção das crianças menores. Tem a verificação de idade, porque essa questão da verificação de idade, na verdade, é muito bobinho, né? Porque tu vai, clica ali, tem 18 anos, sim ou não, e não tenho, deu. Então, qualquer um pode mentir, né? Tem ferramentas de supervisão parental que elas precisam, então as plataformas oferecer ferramentas acessíveis para os pais, supervisionar e gerenciar o uso dos dispositivos. E aí eu acho que pega também, às vezes, a questão de algumas coisas serem um pouquinho mais complicadas e difíceis, e às vezes muitos pais não fazerem e deixar ali. Então, realmente, acho que facilitando isso, tu faz a adesão ser maior, né? Às vezes até como uma janela de entrada, né? E a obrigação. Exato. E uma resposta rápida a conteúdos ilegais, que então estabelece a obrigação de remover imediatamente conteúdos, né, que envolvam exploração sexual, violência, incitação à automutilação ou outros crimes, e a restrição de publicidade. Também, sim, que é isso que a gente falou, que eu acho que é muito importante. Sim. Eu acho que então o nosso recado principal é esse, né? Vamos então estudar. Eu acredito que é o principal de tudo. Vamos estudar, vamos nos informar, vamos proteger a infância, todo mundo junto, né? Educar para lá, como sociedade, para lá no futuro as nossas crianças, enquanto adultos, seguirem nesse mesmo caminho, né? Se protegendo e protegendo os seus. E só uma última coisa. Não, mas puxando um pouquinho pro lado de leitura, tá? Eu até esqueci de trazer, tá? Eu comprei um livro muito bom, já comprei um tempinho e tava enrolando pra ler. Comecei a ler, não consegui terminar essa semana, que é o A Geração Ansiosa. É um livro bem legal, então ele fala tudo isso porque a gente passou ali pela década de 80, 90 por uma transformação digital, né? Sim. Eu lembro, a gente... Botamos na época da faculdade, né? A gente não tinha esses aplicativos todos ali, que seja 15 anos atrás, né? Não tinha um WhatsApp, não tinha Instagram. Todas tinha nós ali fizemos faculdade. Tinha o ICQ. No tempo do disquete, né? Eram diferentes, as coisas eram um pouco mais difíceis, o acesso não era tão rápido, tá? Então mudou, pra gente também isso acaba sendo novo. Mas essas crianças estão nascendo já diante de tudo isso. Então tem uma revolução digital, assim, super importante. E aí o livro é bem interessante porque ele vai falar o como proteger, o impacto que isso vai causar, né, nessa geração. É um livro um pouquinho longo, mas achei bem legal. Vou publicar qualquer dia desses no Instagram. E aí tem alguns outros livros também que são específicos para criança, para ensinar isso. Tem um que é Larga Esse Celular, que é um que eu vi bem recomendado, até quero comprar, mas então ele vai explicar para a criança, né, essa questão do porquê é importante, como se proteger. Achei bem interessante. É bacana. Acho que é importante a criança também consumir esse tipo de... Sim, o porquê que ela não pode usar também ser explicado para ela. E a gente vai mostrando, né, que a vida fora do celular é mais legal. Então, eu acho que isso também é a gente lembrar, a gente mesmo, né, que tem vida fora do celular, da internet, e mostrar isso para as nossas crianças. Acho que é isso, então. Isso, muito obrigada, obrigada. Adorei. Obrigadão, a gente chama de novo. Chamem. Obrigada.